Durante os últimos anos, este lugar foi o coração sombrio de um dos grupos mais temidos do século XXI. Neste exato local, pessoas foram decapitadas. Milhões de pessoas viram a crueldade nas redes sociais ou na televisão. ISIS released a new video today claiming to show the mass execution of... An American journalist has been beheaded by ISIS terrorists. Aqui é possível ouvir a morte através do silêncio. Neste vídeo exploramos algumas das bases ocupadas pelo Estado Islâmico. Ok, no fundo, esta é a antiga base militar do ISIS. Vimos o que o exército russo deixou para trás. Neste checkpoint russo encontramos pesos que eles usavam para treinar quando estão aqui à espera de terroristas. E exploramos o que sobrou dos postos de controle militar do antigo regime sírio. Este não é um vídeo político e nem glorifica ou promove qualquer ato de violência ou ideologia radical, mas sim um documentário sobre a minha experiência na antiga capital do Estado Islâmico, na Síria. Chegamos agora a uma zona um pouco mais extensa, tivemos de vestir calças porque estamos numa região mais conservadora, então homens têm de estar tapados, mulheres igualmente, e mal chegamos aqui deparo-me facilmente com duas balas, ou o que resta de duas balas, tamanhos diferentes, metralhadora, aquelas metralhadoras que vão em cima dos carros, e pá, isto é impressionante, e não se encontra só duas, encontra-se várias por aqui, eu se procurar encontro. E acabamos também por conhecer uma família que sofreram com a guerra e vamos perceber a história deles também. So this house been taken by Assad forces because the front line is closed from here, and it's belonged to this lady. Her husband was killed during the fighting, so after the liberation they gifted her house back, and now with the help of her father they are trying to restore the house because they want to come back to their house because the rent prices are getting higher now, so they don't have chances. Este é o resumo cru de de milhões de exemplos semelhantes que ouvimos nos últimos tempos desde que chegámos à Síria. Bairros destruídos e carros explodidos foram o símbolo do primeiro choque, mas conhecer famílias a viver nos destroços ou pessoas a reerguer casas através do entulho foram as histórias mais ouvidas. Conversas com quem pegou em armas também foi comum. Nos vídeos anteriores mostrei as marcas de que uma guerra pode deixar, mas neste vou mostrar aquilo de quem semeou o terror e deixou para trás. Bem-vindos a Alepo, uma das cidades mais afetadas pela guerra, também das mais conhecidas da Síria, a maior em termos económicos do país, e é impressionante ver o contraste, uma vida absurda, muita gente na rua, muita vida aqui, muita coisa a acontecer, mas depois por trás o que tu vês à volta é um cenário de destruição que dá um contraste muito diferente, mas vamos aproveitar, ver a cidade, ver o que é que tem por aqui e bora aproveitar. Pá, e o pessoal recebe tão bem aqui, os turistas, estão a fazer um esforço tão grande para voltar com o turismo que, percebendo que nós não somos de cá, convidaram-nos e abriram aqui esta zona para podermos conhecer o castelo. So during the war, this area used to be the front line. Assad forces was using the citadel, and they stay inside and in some parts outside. And the oppositions, which are the HTS and others, they used to be in this hood, and they dig tunnels underneath, and they put some like explosive and blow some parts when they were trying to take control of the citadel. You can see the destruction here; it's huge. Alepo foi uma das muitas cidades que o Estado Islâmico controlou. Com uma interpretação extrema do Islão, impuseram um regime de terror e forçaram civis a juntarem-se ao grupo, incluindo crianças, e controlaram boa parte da Síria. Por onde passaram, destruíram tudo aquilo que não era muçulmano. A poucos metros da base, esta é uma igreja cristã onde as pessoas ainda falam a língua de Jesus, uma das duas únicas no mundo. E para teres ideia, há aqui imagens que já não são as originais, porque os terroristas levaram-nas, roubaram e venderam no mercado negro. Ainda assim, há umas que se mantêm, mas são poucas.
Durante os anos 90 e 2000, a Síria era um país turístico e Palmira era o principal ponto de atração. Quando o Estado Islâmico assumiu o controle daquela região, destruíram uma das cidades romanas mais bem preservadas do mundo. E era para lá que estávamos a ir. Acabámos de chegar aqui a uma cidade que tem a particularidade de ter sido uma das bases dos terroristas durante a guerra. E vamos visitar a antiga base deles. So now we are in a Safir Hotel, which is the most popular hotel in Malula. It used to be a 5-star hotel. And this section is the reception. And here we can find reservations from 2011. It used to be fully booked for like 5 months in advance with foreigner groups from Germany, Norway, USA, Spain, and everywhere. And this is a bit of mortar because during the war, ISIS stayed in this hotel as a stronghold because it has a big viewpoint on Malula, so we will see it from this part. Ok, no fundo, esta é a antiga base militar do ISIS. Foram eles que tomaram conta deste lugar por cerca de um ano. Entretanto, as forças do regime regressaram e, entretanto, as forças libertadoras da Síria tomaram conta deste lugar. Isto é o que resta de um hotel de 5 estrelas. Esta é uma das cidades que teve mais confrontos, então vê-se também muita destruição. Isto porque existem muitas etnias, muitos grupos diferentes aqui e neste momento estamos a avançar em direção dos lugares, se calhar, mais pesados de toda a guerra civil neste país, que era a zona do ISIS, onde eles executavam as pessoas. Nós tentámos ir para uma cidade em específico, era Raqqa, mas não nos foi permitido. É preciso, hoje em dia, uma permissão especial para entrar, já não é qualquer um que vai lá. Aliás, não é mesmo qualquer um que vai lá, é muito raro. Então vamos a um sítio diferente que hoje em dia é considerado um dos lugares turísticos mais perigosos de todo o mundo. E é para lá que estamos a ir. Uma coisa que é interessante por aqui é que a maior parte das bombas de gasolina estão destruídas, no caminho vê-se bastantes. Então de improviso vemos muitas pessoas a vender combustível que vem traficado do Líbano, a vender no meio da estrada, então vê-se muitos garrafões na estrada. São postos improvisados. E além de serem improvisados, este combustível, por ser traficado, não tem tantas taxas, então é mais barato. Entretanto, a N26 está a oferecer 20 € a todos aqueles que se registarem no banco. Tudo o que tens de fazer é ir ao segundo link da descrição e registar-te com o código mochila. Fazes uma compra no valor de 20 € ou mais, uma compra única, e no final a N26 devolve-te 20 €, estilo cashback. Já sabes, aproveita porque não é todos os dias. Por exemplo, esta é uma imagem antiga do pai de Assad, o pai do último governador, do último ditador aqui da Síria. E na altura, quando se deu o final, quando o regime caiu, rebentaram com as imagens todas alusivas à propaganda e à família do antigo regime. Este lugar, por exemplo, está completamente estragado, explodido, devia ser um checkpoint, e este, como outros, é mais um exemplo de que, junto às estradas, naquelas longas retas, havia muitos postos para checar quem entrava, quem saía, e tendo aqui alguns, se calhar vamos entrar e bora ver o que é que tem por aqui, o que é que sobrou. Isto é o que resta de uma antiga base. Por exemplo,
capacete aqui, escrito, deve ser o nome, deduzo eu. Pá, mas há mais coisas que tu encontras por cá. Por exemplo, isto, um colete de soldado. Se abrir, se começar a vasculhar os bolsos, é de encontrar alguma coisa por aqui. Alguma coisa há de ter, digo eu, acredito eu. Mas não é só. Encontras também parte da farda, por exemplo. Olha aqui. Ai. Claramente já não é usado há muito tempo. Não sei quem é que foi a última pessoa a vir aqui. Mas além de tudo isto, encontras o lugar com escrituras, com coisas que os soldados iam escrevendo no tempo que estavam por cá. Tens aqui mais roupa, vidros, um colchão. É surreal encontrar estas coisas. Tens aqui também parte de um dossiê e parece-me ser do regime, do antigo regime. Encontrei fotos antigas do Assad, do filho. Temos aqui uma. Não sei o que é que diz, mas isto é ele. Tem aqui várias. O que me surpresa é que não está queimado. Mas pronto. Mas olha, acho que é melhor sair daqui antes da militar vir atrás de nós. O fim da guerra não significa que os problemas acabaram. A desconfiança sobre o lado a que o outro pertence está sempre presente. Aproximações a elementos da guerra são sempre motivo de desconfiança. E uns quilómetros à frente tens uma carrinha militar abandonada. Pá, e ao que parece, com cenas aqui dentro. Ok, isto é o que se vê. Máquinas, caixas de comida ali, mais caixas de comida, tabaco. Pá, é muito lixo aqui. Não tem muito para ver. Ok, pá, não tem muito para ver, mas é uma carrinha e ao que parece deve ser russa. Fomos sempre questionados pelo motivo de querermos estar ali, a gravar. Para eles é normal ver tanques no dia-a-dia. Para mim não. Bom, chegámos a uma zona que era controlada por ISIS. E por não saberem de que lado estás, Puto, what the fuck, mano? por vezes é melhor não estar. Mal entramos numa zona do deserto da Síria que foi controlada por terroristas, encontramos este tanque todo destruído e é impressionante ver de perto. Além do tanque, o que mais impressiona aqui é isto. Isto é muito pesado. Isto era uma das balas do tanque. Está aqui uma, isto é muito pesado, deve ter para aí uns 20 quilos. Deixa eu reter essa parte então. Foda-se. Mano. Puto, mas o gajo está a disparar para onde? Então vá, bora. Anda mais uma, vá. Bora, estás? Um. Então vá, bora, 1, 2, 3. Uma das coisas que mais impressiona, além do tanque, é este míssil. É para bazar, Pá, ouvimos tiros, estamos a ir embora, não percebemos onde é que vem. Se calhar nem é suposto estarmos aqui, obviamente não é suposto estar aqui, ninguém vem para aqui fazer o quê ao pé de um tanque, então vamos sair, vamos avançar, isto não faz sentido nenhum. Pode ser, é demasiado perigoso, Estávamos oficialmente no antigo território do Estado Islâmico. Esta cidade foi durante muito tempo ocupada pelo ISIS. Aqui também fica uma das cidades mais bem conservadas do Império Romano. Atrás de mim, o anfiteatro, para que toda a cidade pudesse ter entretenimento. Mas este lugar foi utilizado há uns anos para que todo o mundo visse as atrocidades que este grupo terrorista cometia. Showing destruction in the ancient city of Palmyra in Syria. Another city fallen to ISIS. If we lose Palmyra, we lose one of the top cultural sites in the entire Middle East. Neste exato local, pessoas foram decapitadas, com o público a assistir, milhares, milhões na internet. Este lugar estará eternamente marcado por isso. Muitas pessoas morreram neste exato local, onde eu estou. ولا مرة لا. أنا بال 2011 انطلبت إلى الجيش. كان في عندنا اليوم صار هيك اليوم صار جيش حر منظم هيك صار في معسكرات. كان في ضباط. I lose my brothers. I lose many friends. أبشع شيء يا أخي مات بحضني. كان يخطر كثير من شعبنا يعني هالعساكر اللي معه ما كان يشوفوا. يعني أنا بعرف حالي اليوم بدي أطلع على الجبهة يا بدي أموت يا بدي أرجع. هلا قتلت ما بظن شفت إني قتلت لأنه نحن بنكون متواجدين
É final do dia e acabámos de ouvir tiros ao fundo. Oh. Isto são tiros. Isto são tiros, meu. What? Should we move? Temos saído daqui. Em poucas horas tivemos tiros junto a nós, 2 vezes. Sem mais nada para ver, fomos à antiga base militar da Rússia. Esta era a antiga base militar da Rússia. É aqui que nós estamos, está tudo completamente abandonado. Isto é o que resta do checkpoint. Não tem absolutamente nadinha. Tem aqui esta panela, o pessoal devia sentar aqui também, deviam utilizar isto para cozinhar. Não tem absolutamente nada aqui sem ser coisas de comida, produtos para os pés, no caso, caixa de cigarros. Não tem muito por aqui. Neste checkpoint russo encontramos roupa, pesos, que eles usavam para treinar quando estão aqui à espera de terroristas. Isto aqui é cimento e bocados de bombas. Quanto é que achas que isso pesa? Isto aqui, pá, é uns 25, 30 quilos. Não, mais. 35, 40, mais ou menos. Mas de tudo o que foi deixado para trás pelos russos, isto era o mais impressionante. Nesta parte da cidade encontramos uma base que guarda vários tanques russos, também do regime de Bashar al-Assad, também dos terroristas, já toda a gente teve por aqui mão. E há algumas coisas interessantes por aqui. Por exemplo, esta bala sai daqui, meu. Esta bala sai daqui. Disparada, isto é gigante, isto é tamanho do meu braço, é absurdo. Olha isto. E há umas coisas interessantes. Bora aqui ver. Isto aqui, por exemplo, o nosso guia estava a dizer que são minas, mas vindo aqui dentro a este tanque e olhando para ali, são rockets ativos, ou seja, que ainda podem explodir, que ainda podem ser utilizados. Muito do material que está aqui é para ser utilizado quando for necessário. Bom, bora lá ver como é que é um tanque por dentro. Pá, estou muito curioso. Estou mesmo muito curioso. Isto é claustrofóbico para entrar aqui. Não tem espaço nenhum, olha isto. Caraças. Isto é claustrofóbico entrar aqui. Muito pouco espaço, nem estou a ver escadas, isto é mesmo de improviso. Este é igual. Ok. Bom, bora lá entrar e ver como é que é isto aqui por dentro. Epá, isto é surreal o que tem aqui, meu. Isto é muito pequenino para 2 pessoas, é absurdo, olha isto. Não dá para mexer aqui, O pessoal da banca, o que é que tem? Dá para ver a mira, dá para ver muito bem pela câmara, mas... Isto é surreal e por dentro isto está tudo estragado, não sei se isto está ativo ou não, este em específico, mas está tudo estragado. Porra, impressionante, e o calor aqui é de loucos. Entrei, já estou a escorrer água. Durante 24 horas explorámos o que sobrou do antigo território do grupo mais temido do mundo. Foda-se. Mano! E o que encontramos não estava nos planos mais otimistas. Isso é para quê? É uma bomba que mete-se assim e tem sensores e arrebenta se alguém passa à frente. Isto não é mesmo brincadeira, isto aqui é uma granada. Estes eram os últimos momentos em solo sírio, até estarmos novamente debaixo de fogo. Bom, acabámos de parar aqui no meio do deserto, no meio do nada, e acabámos de ver uns rockets. Ou seja, isto está a vir ou do Irão ou de Israel, e o que sabemos é que a Síria está a interferir. Então. Nesta altura, a questão era só uma. O que é que poderíamos esperar do próximo destino? Do Líbano. No teu ecrã estão a aparecer outros vídeos. Subscreve o canal e adere ao Patreon para conteúdo exclusivo. Confere o link da descrição e do comentário fixado, e quanto a nós, vemos no próximo vídeo. Até mais!